odeio hereditária. Quero me livrar dessa situação precária. Oi, eu sou a Carol Valadares e esse é o Ponto Científica. E hoje vamos falar sobre como desenvolver um projeto de exposição. Bem, na verdade esse vídeo vai ser a parte 1, porque há vários processos para se desenvolver um projeto de exposição. E não é você pegar um objeto com um determinado valor e colocar no meio de uma sala em branco e colocar algumas luzes e acabou. Não é isso. É muito além disso. Para você desenvolver um projeto de exposição, você precisa de muitas pessoas empenhadas nesse projeto. É um projeto que tem várias etapas, várias pessoas trabalhando nessas etapas e que, por mais que tenham pessoas à frente do projeto, todas as pessoas que fazem parte dessas etapas, desse projeto, são cruciais para um bom desenvolvimento da exposição. Então hoje aqui eu vou falar um pouco sobre o início, dar um início e uma parte também crucial desse projeto, que é a pesquisa e a narrativa. E partindo deles, a gente dá continuidade a outros vídeos de outras etapas para desenvolver uma exposição. Há vários meios e métodos para desenvolver exposições, né? Principalmente devido à sua tipologia, assim, uma exposição de arte moderna, o projeto dela, a forma que ela se desenvolve pode ser bem diferente de uma exposição de ciências naturais. Então, assim, os meios e o progresso da exposição pode ser bem diferente, mas a base do projeto pode permanecer a mesma, como a questão da narrativa, a questão dos laudos técnicos, da catalogação de acervo, da questão com mediadores e tudo mais, daí em diante. E nesse vídeo eu vou usar como base as minhas experiências que eu tive com a minha primeira exposição, não a exposição curricular do curso de museologia, que no decorrer do curso a turma faz uma exposição, mas sim uma exposição que foi fruto do meu TCC. Na verdade ela andou lado a lado com o meu TCC, e na descrição do vídeo eu vou estar deixando a ficha técnica dessa exposição, com todos que participarem. Vocês vão poder observar que é muita gente que participa de montar uma exposição, e olha que é uma exposição pequena comparado com as grandes exposições que temos por aí. Então, eu não vou entrar muito em detalhes de como essa exposição em si se desenvolveu, como teve a criação dela, como surgiu a ideia dela, mas se vocês tiverem curiosidade eu posso estar fazendo um vídeo a respeito disso. Bem, e para dar início a um projeto de exposição, é muito importante você ter uma narrativa. Por quê? Por exemplo, se eu fizer falar sobre rochas, e aí há muitas coisas que eu posso falar sobre rochas. Eu posso falar sobre a sua estrutura física, ou eu posso já linkar com os minerais que a compõem, falando da sua estrutura química, ou eu posso falar sobre a formação do planeta Terra, ou eu posso falar sobre paleontologia, paleobotânica e os estudos do paleoambiente. Então, assim, são muitas opções para falar sobre rochas, que se eu fizesse uma exposição sem ter uma direção, eu ia falar de várias coisas e acabar que não ia dizer nada, porque não ia ter como aprofundar, porque é muita informação para jogar para o público assim de uma vez. Então é muito importante você ter uma narrativa. Então essa narrativa, ela seria como se fosse o objetivo, ou seja, o que você quer com esta exposição. O que você quer levar com essa exposição para o público? Qual informação você quer levar? O que você quer que o público contemple? O que você quer que o público sinta, desenvolva ali sentimentos dentro da exposição? Então, eu gosto muito de pensar na narrativa como a jornada. Um ponto de partida onde eu quero que o público inicie, até onde eu quero que ele
que ele flua dentro dessa jornada. Por exemplo, eu quero que ele viaje entre o espaço e que ele se sinta imerso ao espaço. E como eu vou fazer isso? Com quais informações eu vou usar para ele ter essa experiência? Como eu vou desenvolver essa informação dentro do espaço positivo para levar esta experiência para o público? Que fatores eu vou ser como um fator uau que vai despertar um choque no visitante e vai fazer com que ele queira permanecer no espaço? Então, assim, tudo isso desencadeia a partir da narrativa. Eu aprendi muito com o professor Cássio Laranjeiras, da Faculdade de Física da Universidade de Brasília, UNB, que foi também meu orientador, que é muito importante despertar o espírito de investigação no público dentro do espaço positivo, ou seja, levar ferramentas e propor meios para que o público ele mesmo investigue o conhecimento, que ele se sinta um detetive ali em meio à jornada dentro da exposição, para buscar ainda mais por mais conhecimentos e tudo mais. E isso é muito, 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 muito legal de fazer e muito desafiador de fazer também. E outro ponto que é muito importante é você, além de toda essa jornada, dessa investigação dentro do espaço positivo, é você desenvolver o diálogo entre exposição e público, entre o acervo, entre o objeto e o público, entre a amostra que está lá e o público ter esse diálogo, ele ter esse contato com o que está exposto na exposição. Então, partindo na narrativa, nós agora vamos iniciar a pesquisa, né? Ou seja, na verdade, aprofundar a pesquisa. Então, se a sua exposição é sobre paleontologia, sobre dinossauros, então a sua pesquisa ela vai se voltar muito para esse campo. Também com o início da pesquisa, você também tem a seleção de acervo. Mal em algumas exposições, o acervo já está selecionado antes mesmo de desenvolver uma narrativa. Mas vamos aqui, digamos que no caso aqui, como uma experiência, nós selecionamos uma narrativa, quer dizer, desenvolvemos uma narrativa, iniciamos as pesquisas e aí selecionamos o acervo. No caso de uma exposição paleontológica, de ciências naturais, ou de geociências, ou de história natural, você focar nos fósseis, por exemplo, digamos que na sua exposição tenha 32 fósseis, você ali selecionou 32 fósseis para estar presente ali na sua exposição. Então, você vai ter que pesquisar cada um desses 32 fósseis. Você tem que ter ali a pesquisa de cada um deles. Você vai desenvolver a legenda para cada um deles. Você vai desenvolver o laudo técnico, documentações necessárias, tudo. Então, cada fóssil, ele é um membro ali da exposição. Cada objeto, ou cada amostra geológica, ou cada obra de arte. Eles, ao mesmo tempo que eles compõem uma unidade, eles são individuais ali, até porque dentro da instituição museológica, eles na reserva técnica, cada um é tratado como somente cada objeto. Então, na exposição, você tem que ter toda essa questão burocrática e que é extremamente necessário você ter essas documentações e tudo mais por uma questão de segurança, porque você está lidando com coisas valiosíssimas para o teu país, ele tem que ter ali toda a documentação bonitinha e tudo mais, e os laudos. E ao entrar em uma reserva técnica para selecionar o acervo, uma reserva técnica é como se fosse um grande cofre dentro de um museu ou de uma instituição, onde tudo aquilo que não está exposto na exposição está guardado bonitinho, direitinho, nas condições climáticas, com todos catalogados, etiquetados e tudo mais. Então, assim, ao você entrar na reserva técnica para selecionar o acervo da exposição, muito do que se tem lá dentro já está pesquisado, porque o trabalho da reserva técnica nunca, nunca, jamais para. Sempre tem algo para fazer, porque sempre tem alguma coisa chegando no museu ou na instituição, sempre tem alguma coisa indo para uma exposição, ou sempre tem alguma coisa que surge
sabe? E aí você sempre tem que estar ali trabalhando, fazendo inventário, catalogando, documentando. Então é um processo que nunca tem fim. Então você pode, aconteceu até comigo na exposição, quando nós fomos selecionar algum acervo, havia, por exemplo, fósseis que não estavam catalogados ainda, né? Porque às vezes era uma amostra recente, acabou de ser coletada, ainda estava sendo preparada para ir para a reserva técnica. Então, tínhamos que iniciar a pesquisa assim do zero, né? Às vezes tinha algo muito interessante que a gente não sabia o que era. Então, aí tinha que ir atrás de um pesquisador da área, conversar com ele sentar com a gente de bom grado, que acho que nem todos são assim, graças a Deus. Todos os pesquisadores que se envolveram na exposição estavam ali de portas abertas para mim, principalmente o professor Dermival Aparecido do Carmo, que ele é do Instituto de Geociências da UNB. Ele também é professor de paleontologia e está à frente do laboratório de micropaleontologia da UNB. Então, assim, ele foi muito paciente comigo, ele e o Cássio, porque eu ficava atrás deles, assim, incessantemente perguntando mil coisas. E aí, você vai atrás de pesquisadores, você vai atrás de livros, de dados, de pesquisa, vai atrás de um monte de coisa e vai pesquisar. Você vai levantar ali uma pesquisa daquele fóssil, porque você vai criar um catálogo da exposição, assim, podemos dizer, o fóssil tal, você vai dar as informações ali dele, você vai escrever sobre ele, e partindo disso você vai desenvolvendo os textos curatoriais, e que são os textos que ficam expostos na exposição, e as legendas, como eu já falei. Então, assim, foi um processo bem longo essa parte, e todo esse processo é conhecido como curadoria, ou seja, o curador, ele propõe a narrativa, ele faz a pesquisa, ele seleciona um acervo, ele designa como aquele acervo vai ser apresentado no espaço expositivo. Então, um processo muito... Eu, particularmente, amo curadoria. É uma das coisas que eu mais gosto, é a curadoria e a expografia. E essa pesquisa, você tem que ser, assim, minuciosa, porque... Por exemplo, dentro da paleontologia, das geociências, o universo maravilhoso das geociências, a palavra período, ela tem um significado muito específico. Então, você como curador e está pesquisando, está desenvolvendo ali a narrativa e os textos que estarão expostos à exposição e todo o diálogo da exposição com o público, você não pode usar a palavra período para determinar, tipo, de forma avulsa, sabe? Não, porque dentro das geociências ela tem ela retrata um determinado tempo ali que fica dentro da escala de tempo geológico, né? Que tem o éon, a era, o período, o sistema. Então, assim, você não pode falar que determinado coisa foi de um período da Terra, porque às vezes sai não que é errada a tua informação, mas ela sai fraca, digamos assim. Ela não tá de fato pautada ali no universo científico das geociências cujo você está trabalhando. Então é importante você se ater a esses detalhes. Então você tem que pesquisar muito. Eu já estava desenvolvendo essa exposição, que é voltada para o universo das geociências, da astronomia, da biologia, então eu estava ali já focada nisso. Então, dentro da UNB, com a multidisciplinaridade, eu peguei introdução à astronomia, geologia geral, eu peguei paleontologia. Então, eu passei tardes no laboratório de micropaleontologia, com os livros lá, tudo em inglês, em meu inglês. Oh, meu Deus, eu sofri. Mas foi uma experiência muito boa, eu aprendi muita coisa. Então, por mais que eu fui atrás dessas informações, não é o suficiente ainda, porque, cara, é muita responsabilidade de você passar a informação para as pessoas, então ela tem que estar muito bem definida e muito bem desenvolvida ali, ela tem que estar
ela tem que estar, digamos assim, limpa, sabe? Atualizada e tudo mais. Então nós desenvolvemos uma espécie de triagem, eu, o professor Cássio e o professor Dermerval. Então o que que nós fazemos? A gente selecionei o acervo, apresentei para os professores, e aí os professores obviamente tinham que aprovar. O Museu de Geociências também obviamente tinha que aprovar, porque o acervo veio do Museu de Geociências do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília, que também foi uma parceria, que essa exposição iniciou com uma parceria do Museu de Geociências com o Museu Lab, no qual eu fazia parte com o professor Cássio, e a professora Paola Barbosa, que é a diretora do Museu de Geociências também, deu total apoio a essa exposição. Então, quando nós selecionamos os fósseis, eu iniciei as pesquisas deles, eu iniciei a pesquisa para contextualizar o fóssil, ou seja, eu não pesquiso somente o fóssil, mas eu pesquiso todo o teu ambiente, o tempo, o período, ou a era, ou é onde ele se encontrava. Então você vai pesquisando tudo. E aí, o que que eu fazia? Eu pegava a pesquisa, eu já ia redigindo os textos que ficariam expostos, a legenda, e aí eu passava para o professor Cássio e passava para o professor Dermeval. E aí eles falavam, ó, isso aqui tem que corrigir, isso aqui acho que é melhor botar isso aqui, que fica mais correto. Ah, isso aqui ficou bom. Não, isso aqui não tá bom. Então, a gente fazer uma espécie de triagem. Então, nós meio que... nós designamos o quê? Que dentro da exposição teria aqui uma curadoria museológica, eu, e a curadoria científica, eles. Ou seja, a gente estava trabalhando junto. Os cientistas da área e eu, museóloga. Então, foi um processo muito, muito legal. E foi muito legal trabalhar assim, unidos. E é uma coisa até que eu indico para vocês em estar em contato direto com o foco da informação. E outro foco importante é que o acervo ele reflete a narrativa, né? Ele é a alma da curadoria. Então, você tem que se ater como eu falei, às pesquisas sobre ele, mas também ampliá-la. Então, você não pode desviar para uma outra viagem, porque senão o público ele se dispersa. Então, o que que você faz? Para não manter um caminho estreito, você amplia um pouco o seu caminho, amplia as possibilidades de investigação no espaço. E nós fizemos muito isso. Por exemplo, haviam determinados fósseis na exposição, rochas, meteoritos, mas nos textos a gente falava de outros fósseis, de outros animais que viveram, de outros meteoritos. Então, assim, você mantém o foco na exposição, mas você amplia ali o leque informacional. Então, isso é muito importante também. Até porque você deixa certas coisas nos textos, eu gosto muito de fazer isso, que a gente chama de ganchos, que faz com que o público, ele fique interessado, ele fala, isso aqui é muito interessante e tal, porque ele tá vendo a exposição que não tá ali exposto, mas ele fica curioso com aquela informação. Então faz com que ele sinta vontade em pesquisar fora da exposição também, em chegar em casa, querer ou comprar um livro a respeito, entrar no Google, sei lá. E isso é muito importante porque já é despertando ainda mais interesse no meio científico para as pessoas. E em exposições de outras tipologias também vai despertando interesse mais ainda por uma história, arte e por aí vai. Então, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque se deixar, eu fico igual a metralhadora da paixão, disparando amor sobre a pesquisa narrativa, que é a curadoria, que eu amo muito curadoria. E aí eu vou encerrar por aqui, porque eu vou fazer outros vídeos, a parte 2 e a parte 3, sobre os outros processos, né, dentro de uma exposição. Obviamente, eu ainda estou em fase de aprendizado, eu ainda estou muito que aprender, ainda tenho muito que crescer dentro desse campo, mas é tentativa e erro e, assim, a gente desenvolvendo e estudando e pesquisando. Eu estou desenvolvendo outras exposições no momento, mas por conta da situação de 2020 tive que dar uma pausa e tudo mais, e aí é isso. E se vocês gostaram do vídeo,
curtam, comentam, compartilhem e não esqueçam que vai ter outros vídeos de outros processos, porque esse aqui foi só a pesquisa e a narrativa, ou seja, a curadoria. Eu espero que tenham gostado. Beijo e tchau!